Imagine ser diagnosticado com depressão, ansiedade ou esquizofrenia. E o tratamento indicado pelo seu médico é remover uma parte do seu cérebro. Parece coisa de filme de terror? Pois isso foi real. Entre as décadas de 1930 e 1960, a lobotomia foi considerada um avanço da medicina. Milhares de pessoas passaram por essa cirurgia brutal, muitas contra sua vontade. Hoje você vai conhecer a história obscura da lobotomia, como ela surgiu, como era feita, quem a defendia, e por que ela se tornou um dos maiores erros da medicina moderna. Como surgiu a lobotomia? A lobotomia foi criada por um neurologista português chamado Antônio Egas Moniz, em 1935. A ideia dele era simples, e ao mesmo tempo assustadora: cortar as ligações entre os lobos frontais do cérebro e o resto do córtex cerebral. Moniz acreditava que os distúrbios mentais eram causados por circuitos defeituosos no cérebro, e que esses circuitos poderiam ser desligados, como se o cérebro fosse um aparelho com fios soltos. A primeira técnica usada por ele foi chamada de leucotomia. Ele perfurava o crânio e injetava álcool para destruir o tecido cerebral. Depois, desenvolveu um instrumento chamado leucótomo, que permitia remover pequenos pedaços do lobo frontal. Em 1949, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pela criação da lobotomia. Sim, o maior prêmio da medicina foi dado a um homem que removia pedaços de cérebro para acalmar pessoas. A explosão da lobotomia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um nome ficou marcado como o grande propagador da lobotomia, Dr. Walter Freeman. Freeman era um neurologista carismático e ambicioso. Ele acreditava que a lobotomia podia ser a cura definitiva para doenças mentais. Junto com o cirurgião James Watts, ele começou a realizar leucotomias no início dos anos 40. Mas logo criou uma versão mais simples e rápida do procedimento, a famosa lobotomia transorbital. Sabe como era feita? Freeman pegava um instrumento semelhante a um picador de gelo e o introduzia pelo osso acima do olho, a órbita ocular. Com um martelo, batia até que o instrumento entrasse no cérebro. Depois, movia o picador de um lado para o outro, cortando as conexões do lobo frontal. 3. Quem eram as vítimas? Freeman acreditava que qualquer um com distúrbios emocionais podia se beneficiar da lobotomia. Pessoas com esquizofrenia, depressão, ansiedade, insônia, transtornos de humor. Só nos Estados Unidos, estima-se que mais de 50 mil pessoas foram lobotomizadas. E muitas dessas cirurgias foram feitas sem o consentimento do paciente, ou até mesmo da família. Um dos casos mais tristes é o de Rosemary Kennedy, irmã do presidente John F. Kennedy. Aos 23 anos, Rosemary tinha um leve atraso mental e problemas de comportamento. Seu pai autorizou a lobotomia sem avisar a mãe. O resultado? Ela perdeu a fala, a mobilidade e passou o resto da vida em uma instituição. Outras vítimas eram mulheres consideradas rebeldes, adolescentes difíceis, pessoas pobres, prisioneiros e pacientes de hospitais psiquiátricos abandonados. Em muitos casos, os resultados eram devastadores: perda de memória, mudanças de personalidade, apatia extrema e, em alguns casos, a morte. 4. A queda da lobotomia. Nos anos 1950, a medicina começou a mudar. Novos medicamentos psiquiátricos começaram a surgir, como a clorpromazina, o primeiro antipsicótico. Esses remédios podiam controlar os sintomas mentais sem precisar cortar o cérebro de ninguém. A comunidade científica começou a questionar a eficácia e a ética da lobotomia. Muitos médicos denunciaram os efeitos colaterais severos. Em 1967, Walter Freeman realizou sua última lobotomia. O paciente morreu durante a cirurgia. Ele perdeu sua licença médica e se afastou da prática. Aos poucos, o mundo foi reconhecendo que a lobotomia era mais uma forma de controle do que de cura. Um método para calar pacientes incômodos, e não para entender sua dor. 5. O legado da lobotomia. Hoje, a lobotomia é lembrada como um dos capítulos mais sombrios da história da medicina. Uma época em que a ciência, ainda cheia de dúvidas sobre o cérebro humano, tomou decisões radicais e irreversíveis. Para muitos, a lobotomia foi um ato de desespero médico. Para outros, um crime disfarçado de tratamento.
Mas o mais assustador é pensar em como ela foi amplamente aceita, elogiada e até premiada, antes de ser finalmente questionada. Se esse vídeo te impactou, compartilhe com alguém. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você pensa sobre esse capítulo sombrio da medicina? E se quiser mais histórias reais e perturbadoras como essa, se inscreve no canal. Até a próxima!